Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Começamos em mais 5 minutinhos. A Roberta, né, que você hoje vai conduzir aí os trabalhos junto com a Kips, ela teve um probleminha no computador, em 5 minutinhos ela está reinicializando e já devem estar entrando. Tá? Aí ela, oi, Roberta. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus aqui, tudo certinho. Que Tudo bom, certo? Reinicializou o computador? tudo certinho. Não estava conseguindo, mas agora deu certinho. Ia entrar pelo celular, mas deu certo. Então tá bom, show de bola. Gente, então tá, vamos começar, né? Iniciar aí os trabalhos, esperando. Eu vou começar um pouquinho aqui falando fazendo uma introdução, e isso o pessoal vai entrando, vai se esquentando ali, também vai entrando mais gente para participar da nosso webinar ao vivo, né? Então, hoje temos a Roberta, né? Essa pessoa aí que está na área de T&D há muito tempo, né? Já participa com a gente de alguns grupos de T&D, já enfim, interage bastante com a Kips há um longo tempo, e agora a gente conseguiu fazer uma parceria para fazer esse webinar, trazendo esse assunto que é super relevante, né? Vamos falar um pouquinho sobre liderança, esse apagão. A gente sabe o quanto é difícil treinar, capacitar líderes, né? Então, a gente está tendo uma grande explosão aí, né, de novos líderes, uma geração nova vindo, enfim. A Roberta vai falar melhor do que eu. Para quem não conhece a Roberta, depois ela se apresenta melhor, né? A Roberta é empreendedora, tem consultoria na área de equipamento de seleção, performance, né, para times de vendas. Então, trabalha muito com educação, está bem focada nessa questão da educação. E vou já deixar um recado, depois no final volto a reforçar um pouquinho aí, né? Keep Summit 2023. Então, quem é de Floripa ou quem está próximo aqui nas regiões, claro que de Curitiba para cá é um pezinho, né? A Roberta vai vir para cá também, está em Curitiba. Porto Alegre, Curitiba, ali se espremer, chega aqui em Floripa rapidinho. Mas também teremos, né? Provavelmente aí o time de marketing está estudando fazer uma transmissão ao vivo do evento. Então, mesmo que você que não é aqui da região, não for participar, né, do evento de forma presencial, se inscreva, né? Depois eu vou deixar aqui no comentários o link para inscrição, que vai ter, né? Provavelmente aí vai ter essa transmissão ao vivo, e aí vocês podem participar, serão 5 palestras, mais um painel super bacana aí, com uma galera bem fera nesse evento que a gente está promovendo, tá bom? Roberta, vou passar a palavra para você, por favor, está presente, faça, né, a tua apresentação aí, fale um pouquinho do que você faz, enfim, e já vou deixar aqui pode compartilhar, vou dar um pause aqui no meu compartilhamento, para que você possa compartilhar o seu material.
Bom, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz em estar com vocês nessa tarde, falando sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é liderança. Já atuo com liderança há muitos anos e hoje eu sou empreendedora de RH, tenho uma empresa de recrutamento e desenvolvimento comercial e também faço consultorias para a área educacional. Então, é um momento aí que nós vamos conversar, que nós estamos enfrentando desafios relacionados a conseguir, né, profissionais líderes para exercer funções de gestão, liderança. Nós estamos enfrentando um momento que nós estamos chamando de apagão de lideranças, né? Onde estão esses líderes? E se estão, como eu, na minha empresa, faço para conquistá-los, para retê-los e assim por diante? Eu trouxe um material aqui para vocês que eu vou compartilhar e depois eu vou mandar para a Kips, para o Rangel, para que ele possa compartilhar com vocês, para que fique, onde eu trago ali algumas estatísticas relacionadas a isso, enfim, é um material completo do que nós vamos falar hoje, e eu gostaria que vocês contribuíssem com perguntas, gostaria que vocês contribuíssem inclusive com cases, com informações, porque eu acho que é essa troca que é bastante rica. Estou vendo aqui, sejam bem-vindos a todos, Pamela, Vanessa, Lilian, Vicente, enfim, mais pessoas que não estou conseguindo ver. Bom, iniciando aqui o trabalho, deixa eu tentar compartilhar aqui o meu material com vocês. Vamos ver aqui. Estão vendo, não? Não? Ainda não, Roberto. Não está aparecendo? Deixa eu tentar abrir de uma outra maneira aqui. Só um momento, gente. Estou tentando abrir aqui de uma outra maneira. Aproveitar enquanto a Roberta ali busca, né, o material e faz o compartilhamento, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre o modelo do nosso webinar, né? Vocês percebam que a gente até tem uma transmissão via YouTube, mas a gente gosta muito de fazer esse modelo de webinar dentro do Meeting, né, onde qualquer um pode levantar a mão, interagir com quem está, né, conduzindo os trabalhos. Então, por favor, fiquem bem à vontade, dúvidas, já levantem a mão, a gente abre o microfone, é um pouquinho diferente, né, dessas lives tradicionais, esses webinários mais tradicionais, só transmissão, muita pergunta por chat, que a gente gosta desse formato, porque traz mais interação com quem está participando, né, com quem está prestigiando ao vivo o webinar. Então, por favor, se sintam bem à vontade para poder levantar a mão, conversar e falar sobre, né, tirar as dúvidas e perguntar o que vocês precisarem. Exatamente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns números bem recentes para vocês, de estudos feitos agora no ano de 2023, mas eu gostaria, antes de começar falando, que esse assunto ele não é um assunto novo, né? A questão do apagão de lideranças ou da escassez de líderes. Ele é um assunto já que foi debatido em 2018 no Fórum Econômico, e lá já haviam indícios que nós enfrentaríamos essa crise, podemos dizer assim. Na época, lá no fórum, 76% dos executivos já concordavam que o apagão de líderes era um problema iminente e que teriam que fazer alguma coisa, né, ter ações para que esse problema fosse resolvido. 11% apenas daqueles líderes na época acreditavam que as suas empresas estariam prontas e atrativas para os nativos digitais, que foi o que o Rangel falou, né? Uma nova tribo aí, um novo grupo
que vem para as empresas agora muito mais tecnológico, digitalizado. 43% daqueles líderes pretendiam preparar os seus líderes para lidar com essa geração emergente. Então, vocês percebam que menos da metade consideravam que era importante essa virada. E 57% indicaram que o desenvolvimento de líderes seria a principal preocupação dessas pessoas, desses líderes da época. E aí a pergunta que fica, né? Realmente foi feito algo? A pergunta que fica é: o que foi feito e o que precisa ainda ser feito para que a gente possa conter essa situação que está emergindo agora nas empresas? Bom, esse é o cenário de 2023 que eu vou passar para vocês, que é um cenário, de acordo com muitas pesquisas atuais, 82% das organizações estão enfrentando um déficit de liderança. 82%, gente, é muita coisa. Eu que nós trabalhamos aqui na Ifoco com a parte de recrutamento e desenvolvimento comercial, a gente tem visto que não somente a escassez ela está acontecendo no sentido de lideranças mais estratégicas, como no sentido de lideranças mais imediatas. Então, é um problema generalizado e que não está acontecendo só no Brasil, ele está acontecendo a nível global. O estudo também descobriu que as empresas estão tendo dificuldades em encontrar líderes com as habilidades e o conhecimento necessários para o mundo moderno. E aí a gente vai falar, na sequência, o que são essas habilidades e conhecimentos do mundo moderno, o que se espera do líder do futuro. Essas pesquisas também apontam que 82% das organizações estão falhando no processo de recrutamento de lideranças. Isso significa o quê? Contratam, mas os líderes eles não se mantêm, ou então não conseguem encontrar líderes específicos para aqueles desafios e acabam que esses líderes não ficam. A gente sabe, é sabido, né, que o líder, ele é o exemplo. Então, 70% é o nível de influência dos líderes nas pontuações de engajamento dos colaboradores. E 70% também dizem que o desenvolvimento de liderança é a sua maior prioridade. Lembram ali em 2018 que mais de 50% estavam dizendo que o desenvolvimento era a prioridade? Agora nós estamos com 70% dizendo que o desenvolvimento das lideranças é a prioridade. Mas o que está acontecendo? Se lá, naquela época, o desenvolvimento já era uma prioridade e agora aumenta o número de líderes dizendo que é a prioridade, foi feita alguma coisa nesse ínterim? Ou o nível de preocupação das lideranças aumentou? Enfim, é algo que a gente vai discutir aí no decorrer do nosso momento juntos. Esse número é um número que me deixou, quando eu comecei a estudar, né, para trazer, um número que me deixou perplexa. 650 milhões será o número necessário de líderes. Aqui a gente não está falando de líderes somente organizacionais, tá? A gente está falando de líderes nas mais diversas esferas. Isso é até 2030. O estudo também descobriu que o mundo não está produzindo líderes suficientes para atender a demanda. Então, gente, quando 70% dos líderes diz que está preocupado realmente com o desenvolvimento, eles têm que estar preocupados mesmo, porque é muita gente que vai ser a necessidade de muita gente e o que nós podemos fazer para que esse número possa ser alcançado. 30% apenas dos CEOs dizem que estão confiantes de que conseguirão preencher as vagas de liderança nos próximos anos. Diante desses números, eu quero ouvir de vocês. O que vocês têm, vocês que estão me ouvindo, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Eu não sei se aqui é a maioria líderes ou profissionais que estão buscando líderes ou que querem se tornar líderes. Eu gostaria do ponto de vista de você, Rangel, se você puder intermediar. Eu gosto quando o webinar ele tem bastante participação para que a gente possa discutir e seja uma discussão rica.
Claro, claro. Gente, vamos lá, vamos puxar aí as perguntas para a Roberta. Se alguém não se sentir confortável, levantar a mão, pode mandar pelo chat, que a gente vai fazendo aqui. Mas eu vou começar, né, Roberta, falando um pouquinho sobre esses números ali. Eu acho que é legal porque a gente vai pegando pesquisas complementares para tentar entender se esses números estão verdadeiros, né? Não tem nenhum viés de uma consultoria ou de uma outra consultoria. E eu vi que você trouxe fontes diferentes, né? Deloitte, enfim, Exatamente. e aí a gente está mais dentro da área de T&D, né? Usa muito como benchmark e referência ali o trabalho da BTD, né? O Panorama Brasil Treinamento 2023 que saiu aí esse ano. E uma grande parte, né, dos recursos de T&D hoje, eles falam que serão aplicados para treinamentos de liderança, né? É o foco hoje de fazer, né, de realizar esses treinamentos com as lideranças, né, de trabalhar esses treinamentos, porque as empresas entendem que quanto melhor, né, um líder está mais bem preparado, mais ele vai conseguir tirar dos seus liderados aquilo que é de bom, aquilo que é de melhor, né, aquilo que na essência do trabalho dele no dia a dia vai trazer resultados para a empresa. Então a gente vai vendo que são pesquisas complementares que vão trazendo os mesmos números ou as mesmas dores para um mercado aí cada vez mais competitivo. Já não é mais o termo VUCA, eu sei que mudou o termo agora, estava aprendendo sobre VUCA, estudando sobre VUCA, de repente agora já descobri que tem outro termo para isso, então cada vez mais esse mundo volátil. É o mundo bunny, né? Ou funny no Isso. Brasil, ele é frágil, ele é ambíguo, ele é não linear, né? Ele é incompreensível, porque se antes nós tínhamos um mundo que era volátil, incerto, hoje nós estamos num mundo que ele é ambíguo, não linear, ou seja, as coisas estão acontecendo a todo tempo, não existe uma resposta exata. Então, muito bom você tocar nesse assunto do mundo bunny, porque ele influencia diretamente nessa questão de como treinar, né, de como buscar as competências necessárias para essas lideranças. Legal. Gente, dando continuidade aqui, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas tendências de liderança. Porque quando a gente fala em lideranças, o que vem à cabeça? Os estilos de liderança. A liderança democrática, a liderança participativa, tipo de liderança democrática. Esses são tipos de lideranças mais tradicionais. Hoje, quando nós estamos estudando tendências de liderança, nós estamos falando de outros tipos de liderança que nós temos, nós como líderes, nós temos que nos preparar, porque é uma necessidade hoje de mercado. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas delas. A liderança inclusiva, hoje não se entende mais, né, uma empresa, uma organização que não tenha a inclusão como uma premissa. Liderança centrada no propósito, ou seja, eu tenho que ter algo maior do que simplesmente o resultado. Eu tenho que envolver a minha equipe, o meu time, em um objetivo comum, o que eu chamo nas minhas palestras de poieses, que é o contrário do tripalium. Ou seja, já explico para vocês, o tripalium era um instrumento de tortura onde onde surgiu a palavra trabalho, então era o tripalium. Então o trabalho ele sempre foi muito estigmatizado, né, voltado para a tortura. O que é o contrário do tripalium? É a poiesis, é você como líder fazer com que o seu time ele tenha um objetivo maior, ele faça parte de uma obra maior. Então, liderança centrada no propósito. A liderança digital, obviamente, uma liderança que instigue a cultura da inovação. Liderança adaptativa, ou seja, adaptar às mudanças. Estamos falando ali do mundo bunny, adaptar-se às mudanças que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Colaboração, né? Hoje tem se falado muito mais em cocriação do que em competição. Então, a liderança colaborativa,
fazer com que os profissionais colaborem entre si, inclusive as áreas contribuam entre si, e a liderança ambidestra, que é um ponto que eu vou reforçar mais no final, que são os líderes ambidestros. Os líderes ambidestros, eles olham o presente, mas já pensando no futuro, já criando um ambiente onde a inovação ela é onde a inovação seja o foco. Então, ao mesmo tempo em que eu, como líder ambidestro, eu trabalho com o meu presente, eu cumpro os meus resultados, eu olho para o futuro da organização. É diferente de antes, né, no modelo mais tradicional, que apago ali os meus incêndios, trabalho com presente, gero resultados e me preocupo com o planejamento estratégico. A liderança ambidestra, ela vai me dizer o seguinte: eu não posso hoje, do jeito que está o mundo, me preocupar somente com o planejamento estratégico do futuro. Eu tenho que criar o futuro. Eu tenho que ficar atento à inovação. Então, gente, hoje, quando se fala em liderança, eu não posso mais me dar o luxo de escolher ser um líder somente democrático, somente participativo, somente autocrático. Eu preciso ser uma miscelânea de todas as coisas para que eu consiga poder uma miscelânea de todas as coisas para que eu consiga resolver as situações futuras. É óbvio que isso não é algo simples, mas é algo que eu já preciso olhar e já preciso identificar quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos de melhoria, né? Ou os meus pontos que eu tenho que olhar e dizer, isso aqui eu preciso desenvolver. E isso vale também para as organizações. É olhar, é claro que nem todos os líderes serão tudo isso, mas eu preciso olhar e ver, olha, esse meu líder é assim e assado, outro líder é assim e assado. E juntos a gente poder criar um movimento, uma cultura positiva de interação, de estudos. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Faz sentido? Tudo certo por aqui, por enquanto. Legal. Bom, eu trouxe para vocês o seguinte, duas visões. A visão dos desafios enfrentados pelas organizações, no que diz respeito a essa escassez de liderança, e eu trouxe para vocês também os desafios enfrentados pelo líder, porque o que ele olha e ele observa e ele vê que está tendo dificuldade na organização. Então, eu trouxe para vocês os dois contrapontos, para que a gente consiga, no final, tecer uma teia de soluções que não somente contemple os desafios enfrentados pelas organizações, mas também contemple os desafios enfrentados pelos líderes no que diz respeito à organização como um todo, tá? Então, vamos lá. Os desafios enfrentados pelas organizações. Aqui também eu trouxe os estudos mais recentes com relação a isso. As empresas, elas reclamam do quê? Escassez de candidatos qualificados. Então, candidatos, uma dificuldade de encontrar nesses candidatos as habilidades e experiências necessárias para liderar os desafios. Outro desafio, outra dificuldade que as empresas e organizações estão enfrentando é como desenvolver um líder eficaz. Antes, nós tínhamos algo muito claro, vou desenvolver o líder na parte técnica, algumas questões comportamentais necessárias, mas hoje o que se espera de um líder que é eficaz realmente, né? É um processo contínuo, é um processo desafiador, ele requer muitas vezes investimentos, então esse é um desafio pontuado também pelos líderes, pelas organizações. Outro desafio é como reter esses líderes que são talentosos. A concorrência está aí, a concorrência dos talentos é alta. A gente faz hoje o que nós chamamos no recrutamento de hunting, ou seja, nós não esperamos mais
o candidato vir até nós vamos ao encontro do candidato que tenha maiores qualificações para aquele desafio daquela empresa. Outro desafio, adaptação à evolução do ambiente de negócios. Novamente, o banho aí, né? O mundo está em constante mudança, modificação, e os líderes precisam estar preparados para se adaptar a isso. A falta de alinhamento entre gerações, isso é muito sabido, né? Uma geração aí nova, tecnológica, digital, uma geração a geração X, a geração um pouco mais tradicional no que diz respeito a isso, como, ou às vezes, líderes muito jovens que têm que tratar com pessoas um pouco mais velhas, enfim. Então, esses são os desafios de comunicação, de compreensão, como resolver essas situações. Mudança nas expectativas de liderança. Então, se ontem eu, como líder, estava muito propenso a ser líder como um sinal de status, de crescimento profissional, de hierarquia, hoje já não se olha mais a liderança nessa perspectiva, né? Hoje os líderes eles querem trabalhar em empresas que tenham valores éticos, que tenham responsabilidade social, que tenham uma abordagem mais inclusiva. Então, a mudança nas expectativas ela é evidente, e as empresas precisam estar preparadas e trabalhando para que esse modelo ele comece a acontecer. Diversidade e inclusão, isso também é algo não só moda, mas é algo que quando se pensa em organização, se pensa em futuro organizacional, se pensa em diversidade e inclusão. Cultura organizacional, então a cultura tem que ser forte, positiva, promove o sucesso e inovação, então os novos líderes, eles não querem mais trabalhar numa cultura tóxica, eles não aceitam, eles não toleram mais esse tipo de cultura. E, claro, os desafios tecnológicos, né? Então, as organizações hoje, quem se lembra, né, na época da pandemia, organizações tiveram que correr e para evoluir, para conseguir se adaptar a essas mudanças tecnológicas rapidamente, para que conseguisse sobreviver àquele cenário caótico. Então, nós continuamente temos que nos aperfeiçoar em termos tecnológicos, inteligência artificial que está aí. Tá? Então, esses são os desafios, alguns desafios pontuados, os maiores enfrentados pelas organizações no que diz respeito às lideranças. E o ponto de vista dos líderes sobre esse fenômeno. Também chegamos num denominador comum, pegando uma média de todos os estudos que nós vimos. Quais são os principais motivos de desmotivação das lideranças? 60%, e aí tinha múltipla escolha, eles podiam escolher mais de um. 60% pontuou dos líderes que as maiores dificuldades, e porque eles não querem, ou porque eles acham que a função de gestão, a liderança é muito complicada, é a dificuldade e complexidade do trabalho. 50% deles dizem que é a falta de reconhecimento, 40% clima organizacional negativo, 30% a falta de autonomia e 20% a falta de oportunidades de crescimento. E aqui são as condições e situações que levam os líderes à desmotivação e até a não querer mais terem responsabilidades de liderança. Excesso de trabalho, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, pressão constante e falta de feedback. Diante disso, desses pontos, vocês acham que é possível fazer para que a escassez de lideranças, para que o apagão de lideranças ele se transforme? Está aqui. Os líderes estão dizendo qual é o problema, né? Eles estão falando qual é o problema. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar isso com maior carinho, com maior atenção, para verificar dentro das organizações o que é possível fazer de diferente do que está sendo feito hoje, né? Então,
Alguma pergunta até aqui, gente? Alguém quer contribuir com alguma coisa, com alguma questão? Deixem no chat aí as perguntas, está fazendo sentido até agora? Vamos lá, gente, vamos participar um pouco mais, hein? Eu vou perguntar, Alberto, então, se é que alguém aí queira perguntar, por favor. Eu estava assistindo não, né? Ouvindo um podcast recente, né, sobre lideranças na área de vendas ali, eu também acompanhando e tal. E uma coisa que eu percebi, né, e que foi citado no podcast, como é que a gente resolve essa última parte, né, a falta de feedback nas lideranças? Por quê? A partir do momento que você é líder, dependendo principalmente do tamanho da empresa, né, é quase que um caminhar solitário, né? Você vai ter que se automotivar, você vai ter que se autoavaliar, tentar buscar o conhecimento por si só, porque dependendo do nível hierárquico, inclusive, que está esse líder de venda, né, é muito difícil você ter alguém ou um par ali na mesma, né, no mesmo nível para você poder trocar ideias e informações. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, do podcast, o cara falou, assim, o que eu fazia? Eu trabalhava muito com os meus liderados, no sentido deles também me darem muito feedback e muito conhecimento. Ele falou, porque o cara que está ali, né, pegando um exemplo de vendas, né, o cara que está ali todo dia fazendo 10, 15, 20, 30 ligações ou 10 reuniões de apresentação, com certeza ele sabe mais do que eu como gestor de vendas. Então, muitas vezes eu preciso recorrer a ele. E a humildade, né, do líder nesse ponto é importantíssima para que ele consiga quebrar esse ciclo da falta de feedback ou da falta, às vezes, de capacitação, que ele pode buscar embaixo, né, na base da pirâmide, ali, não necessariamente nos mesmos níveis ou acima, né, como a gente vê tradicionalmente. Como é que você vê essa questão da falta de feedback, do treinamento, da capacitação, da evolução do líder precisando desse coach ali? Como é que a gente resolve essa equação? Uhum. Aqui eu acho que até tem uma pergunta ali no chat relacionada a isso também, a questão do feedback. Consegue dar uma olhadinha? Eu não estou com A Daiane colocou, né? Muitas vezes, por se tratar de lideranças, as empresas acham que não precisam de feedback, mas sempre aguardamos essa devolutiva para entender se estamos no caminho certo. Esse é um problema também geral, porque muitas vezes, Rangel, olhando até mesmo como consultora, a gente percebe que muitas vezes quem está ali no topo, né, que deveria ser o mentor, o coach, ele não tem técnicas assertivas de feedback, ele não sabe como fazer isso. E ele acha que ele contrata, às vezes, um líder, e esse líder já tem que vir pronto. Então, essa é uma situação que ela é constante. Como que nós, como talvez líderes intermediários, que temos um líder imediato e temos os nossos liderados, como que nós podemos trabalhar com essa questão do desenvolvimento? Primeiro, a gente precisa criar uma cultura de feedback entre mim e os meus liderados, que a gente chama do feedback 360. Eu dou o feedback para o meu liderado, mas também eu espero que ele me dê o feedback. E pedir o feedback para o meu líder superior, né? Isso aí é importantíssimo que eu peça. Muitas vezes, isso eu também falo para os meus liderados, muitas vezes, no dia a dia, no afã e de trabalho, enfim, e que a gente, às vezes, tem aquele feedback que ele é mensal, ou, às vezes, nem tem, né? É necessário que o liderado ele peça, que ele precisa saber como ele está se saindo e assim por diante. Então, a questão da cultura do feedback, ele é muito importante. Primeiro, né, é necessário criar um plano de desenvolvimento pessoal. Então, se eu não tenho feedback, eu preciso conversar com as pessoas que estão mais próximas. Você pode desenvolver, se eu não tenho feedback formal, meu primeiro passo é me autoconhecer, me autodesenvolver. Isso vai identificar as áreas de melhoria e estabelecer metas para o meu desenvolvimento. Aquilo que a gente já falou, né? Eu tenho que ser proativo, ou seja, se você está se sentindo perdido, inseguro, procure um encontro com o superior imediato para discutir as preocupações.
Então, tem que buscar. Às vezes, a empresa não tem aquilo do feedback formal. Então, proatividade. Peça feedback aos liderados, que foi o que a gente já pontuou, né, sobre isso. Então, eles são uma ótima fonte de feedback. Eu lembro quando eu estava iniciando nos projetos de gestão, de liderança, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente e muitas dessas coisas não vieram dos meus superiores, e sim dos meus liderados. Então, pergunte como que você está se saindo como líder e faça realmente esse projeto para fornecer feedback aos seus liderados. Porque, às vezes, uma empresa não tem cultura de feedback e você acaba entrando nessa onda e também, acaba não tendo essa preocupação em dar, em fornecer o feedback para os seus liderados. E isso é extremamente importante, porque você vai criando uma cultura de confiança. E aí eu acho que vale também estudar as técnicas de feedback, porque, gente, quando você vai dar um feedback, fazer um feedback para alguém, se não é um julgamento, não é um julgamento. Feedback é você trazer situações que aconteceram. Então, é diferente de dizer assim, Rangel, você é grosseiro. Não, gente, é trazer, olha, naquele momento, nas 3 últimas reuniões, eu percebi, Rangel, que você se alterou por esse motivo, por outro. Então, é realmente você trazer, estudar as técnicas de liderança, técnicas de feedback, porque só assim você consegue confiança dos seus liderados. Então, acho que basicamente é isso. A gente até vai falar um pouquinho mais sobre cultura de feedback na sequência, Rangel. Então, não sei se eu respondi a pergunta de vocês. A minha sim, mas aí chegou uma bem quentinha aqui para você. Vamos ver como você vai sair nessa pergunta. Bem complexa aqui da Vanessa, né? Meu ramo é a construção civil, tenho bastante dificuldade com líderes no canteiro de obras, principalmente pela cultura da área de pessoas mais simples, turronas, entre aspas, ela colocou. Tenho muita dificuldade de mudar essa visão da empresa, de mostrar um lado mais humano, que nem tudo se resolve com gritos e impor ordens. Como eu posso começar a trabalhar para melhorar esses líderes? Aí já é um processo, né, que ele demanda mais tempo, realmente é um projeto. Primeiro de tudo, a questão do ser profissional e ser respeitoso. Mesmo que o líder que você está lidando ele seja difícil, é importante manter a compostura e agir profissionalmente. Então, novamente, a questão da confiança. Seja específico com esse líder, com esses profissionais. Então, aquilo que eu trouxe também na outra resposta, quando você for falar sobre o que está incomodando você, traga situações específicas para que ele entenda, porque senão ele vai dizer, quem é você para me dar um feedback? Quem é você para me dizer o que eu devo ou não fazer? Se não existe, às vezes, essa cultura dentro da empresa, dentro da organização, construção civil, né, que é um ambiente um pouco mais também masculino, enfim, então, seja específica, esteja preparado para negociar. Nem sempre você vai conseguir o que você quer. Então, esteja preparado para negociar com esse líder qual é a solução que seja boa, que seja ideal, para todos, para o bem da organização, e busque apoio. Então, se você estiver tendo problemas com o líder do canteiro de obras, procure apoio dos colegas, dos supervisores, de outros líderes, porque muitas vezes sozinho você não vai conseguir resolver essa situação. Então, são esses pontos que eu considero importantes, não somente para esse desafio, mas para outros desafios, outras áreas e assim como um todo. Realmente, o processo de feedback ele não é um processo simples, não é algo que a gente vai resolver em um feedback, ou chamando a atenção, é um projeto contínuo, não acaba nunca. Lá, podemos avançar então, acho que era a última pergunta, pelo menos dessa parte, Alberto. Certo.
Tá, então aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões, né, de como a gente vai reter talentos com base nas dificuldades que os próprios líderes nos trouxeram. Então, o líder, ele fala assim, eu não vou ficar na empresa ou eu não quero ser mais líder porque eu estou com dificuldades no trabalho. O que a organização ela precisa fazer ou pensar para que haja, né, uma ajuda, um apoio para esse profissional. Primeiro de tudo, eu acho que volta aí no que nós estamos discutindo, que às vezes ele tem dificuldade porque ele não tem feedback, falta de feedback. Então, oferecer suporte e treinamento para esses líderes, entender primeiro o contexto, qual é exatamente a dificuldade, se é técnica, se é comportamental, desenvolver os líderes com as competências para o futuro, por exemplo, que a gente vai falar na sequência, que é as competências do líder ambidestro, que são líderes com talvez mais resiliência ou antifragilidade para lidar com essas dificuldades. Falta de reconhecimento. Gente, falta de reconhecimento é um assunto bastante complexo também. Então, muitos líderes, eles falam que eles não são reconhecidos. O que é essa falta de reconhecimento? Ela também pode ser muita coisa. Pode ser a questão salarial, pode ser a questão, uma cultura fraca que não premia a meritocracia, pode ser uma falta de cultura de feedback, como que nós estamos falando, mas muitos profissionais com quem eu tenho me deparado, principalmente quando se fala em área comercial, que é o meu know-how, é a questão salarial. Eu já me deparei com muitos casos, não foi um caso, foram muitos casos em que o líder, ele recebe o salário fixo igual, ou praticamente igual o do consultor, do vendedor, né? Então, assim, qual é a minha motivação em ser um líder se financeiramente eu não sou reconhecido, com muito mais responsabilidades? Infelizmente, né, a gente se depara. Eu me deparei há pouco tempo, inclusive, com uma empresa que dizia assim, para mim, o importante é quem está lá fazendo. O líder, ele é importante, mas o que está fazendo lá para mim é mais importante. Gente, a importância, ela é cada um na sua atividade, a função da liderança, se não tiver um líder que vai fazer com que aqueles liderados encontrem um propósito para ir né, cumprir um objetivo, eu realmente fiquei estupefato quando eu ouvi isso, que a liderança era menos importante do que as pessoas que estavam lá fazendo, e por isso o salário delas teria que ser menor, ou enfim. Então, gente, a falta de reconhecimento é um caso muito crucial, né? Tanto que nas pesquisas esses 2 pontos foram os principais, que é encontrar dificuldade no trabalho e a falta de reconhecimento. Então, o que a organização precisa fazer? Criar uma cultura de feedback regular, positivo, incluir o reconhecimento financeiro, às vezes um bônus, às vezes uma promoção, às vezes até aumento salarial. Na EFOCO, que é a minha empresa, por exemplo, nós fazemos uma consultoria com as organizações com relação à questão salarial, porque muitas organizações, elas vêm e falam, eu quero um líder X, Y, Z, assim, assim, assado, mas quando você vai ver, a média de salário de remuneração paga é muito diferente do que está no mercado. Então, é claro que eu vou ter dificuldade em contratar ou encontrar talentos. Falta de reconhecimento. Clima organizacional negativo, tóxico. Como driblar essa situação? Para a organização, comunicação aberta, transparente, incentivar o trabalho colaborativo, promover diversidade e inclusão. Existe, gente, uma coisa que eu falei já em outro webinar que eu participei, e escrevi, inclusive, um artigo sobre isso, que é a cultura dos gatos. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a telinha. O que eu tenho ouvido muitos falarem? Mas, Roberta, minha organização não é assim. Como é que eu vou colocar na cabeça das pessoas que a cultura ela tem que ser assim, tem que ser assado, se não é assim?
A cultura dos galhos é o seguinte: se eu não tenho uma cultura de feedback, de reconhecimento, de clima organizacional dentro da minha organização, eu, como líder, começo a criar isso dentro do meu setor. Teoria dos galhos, pensa na organização como uma árvore, onde tem o tronco, com missão, com visão, com valores. Cada galho dessa árvore é um setor, é um departamento. A partir daí, eu sou responsável por esse galho, por esse departamento. Eu começo a criar a cultura que eu quero para a minha área. Né? Isso é algo que já foi feito, já foi testado, inclusive por mim mesma, em alguns momentos da minha carreira. Falta de autonomia, então, líderes reclamam da falta de autonomia, de não poder ter liberdade para tomar decisões, e a falta de oportunidade de crescimento. Então, muitos líderes, muitas vezes, o que acontece? Saem daquela empresa porque eles não conseguem, eles estão estagnados, eles não conseguem crescer. E quando eu falo em crescimento, não estou falando só em crescimento hierárquico, de cargo, mas crescimento pessoal, a pessoa já não vê mais sentido naquilo. Né? Então, criar programas de promoção conforme meritocracia, conforme resultados. Então, esses são alguns pontos que eu coloquei para driblar, né, as dificuldades, às vezes, de reter os talentos dentro das organizações. As respostas, elas estão aí, elas são simples, mas implantar isso, que muitas vezes é complexo. Então, a gente tem que começar da gente, né? A gente, como líder, eu acredito muito na força, no poder da liderança, em transformar, muitas vezes, até transformar culturas organizacionais já arcaicas. Até aqui tudo bem? Está fazendo sentido? Aqui eu coloquei algumas informações complementares, tá, gente? Pesquisas, inclusive pesquisas que complementam a minha fala, que depois vocês vão ter acesso ao material, esse material que eu vou mandar para o Rangel para ele distribuir para quem né, se inscreveu no webinar. Então, aqui algumas pesquisas que chancelam isso que eu estou falando, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa, quando se fala em reconhecimento e feedback, 20%, o turnover de líderes que tem isso, né? As organizações que têm essa cultura de reconhecimento e feedback enraizada, elas têm 20% a menos de turnover do que as empresas que não têm. Né? Aqui também, eu coloquei em todas elas as pesquisas que chancelam o que eu estou, né, os pontos aqui que eu trouxe, tá? Então, aqui, gente, são alguns pontos que eu coloquei como reter talentos com base nos desafios que os próprios líderes pontuaram. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai, então, falar como driblar esse apagão de lideranças, lembrando que nós trouxemos aqui, anteriormente, os desafios enfrentados pelas organizações. Então, com base nesses desafios, é que eu coloquei aqui como driblar o apagão das lideranças. Também aqui, não sei se vocês conseguem ver direitinho a tabelinha, ela está pequena, porque eu quis fazer tudo num só. Mas aqui também, gente, a gente coloquei para vocês sempre vários contrapontos, várias sugestões no que diz respeito aos desafios enfrentados. Então, escassez de candidatos qualificados, como driblar essa situação, esse desafio? Investir em estratégias de employer branding, então, fortalecer a imagem da empresa, ou seja, trazer candidatos, né? Não tem aquelas empresas que a gente olha e fala assim, caramba, que vontade de trabalhar nessa empresa. Então, a organização deve reforçar isso para que os candidatos, eles queiram trabalhar naquela empresa. Tem vários hoje canais que a gente busca também as notas, as avaliações, como a Glassdoor é uma, né, que a gente busca como referência de como são as empresas para se trabalhar e assim por diante.
Ampliar canais de divulgação das vagas, né? Usar ferramentas de seleção online. Então, não adianta a gente hoje, como eu falei anteriormente, focar em uma ou duas plataformas de recrutamento. Hoje a gente precisa criar novas estratégias de busca. Então, às vezes, fazer parcerias com instituições de ensino, pesquisa, usar a inteligência artificial, né, como um trunfo. Então, por exemplo, hoje a gente tem plataformas onde você cadastra a sua vaga e ela dispara para mais de 60 plataformas. Então, buscar novas formas de divulgação, rever como está sendo feito esse recrutamento e seleção. Oferecer programas de atração e retenção, obviamente, né? Se nós estamos num momento que nós estamos vivendo uma escassez de candidatos qualificados, qual é a medida mais simples e efetiva? Reter nossos talentos. Se nós estamos com líderes que eles estão fazendo um trabalho dentro da empresa, o que a gente precisa fazer? É reter esses caras, né? Reter esses talentos e fazer com que eles nos ajudem até mesmo em programas de sucessão. O que eles estão fazendo de bom, de positivo, que a gente possa treinar e desenvolver novos líderes, né? Então, esse uma forma, são formas para que a gente consiga aí driblar esse apagão. Desenvolver lideranças eficazes. Então, um dos problemas que eu vejo quando se vai abrir uma vaga, uma oportunidade para liderança, colocar tudo, né? De A a Z, o que você quer daquele líder. Gente, não é assim, né? Ninguém é um super-homem, super-mulher. Você tem, claro que tem algumas competências básicas que precisam ter, mas é necessário pensar e criar programas para desenvolver líderes. Até mesmo porque a gente estava falando no início, né? São muitas modificações hoje. O que é exigido de um líder do futuro? Então, se as empresas não tiverem um programa de formação muito bem feito, ou criar universidades corporativas, hoje não se fala mais somente em técnica, né, desenvolvimento técnico de produto, de serviço, mas sim você desenvolver profissionais com relação a comportamento. Se ouve muito, né, falar, a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Não está na hora de fazer diferente isso? Né? Criar programas de mentoring, mentorias, criar treinamento, desenvolvimento, programas eles devem ser alinhados às competências e objetivos do que a empresa quer, mas principalmente o que o mercado está dizendo, o que o futuro pede. Investir em mentorias. Às vezes não adianta, gente, ou adianta pouco você criar um programa de treinamento de lideranças único para todo mundo. Às vezes é mais produtivo e vai ter mais benefícios você criar um programa de mentorias e feedbacks específicos para cada pessoa, porque cada pessoa tem seus pontos fortes, cada pessoa tem seus pontos a desenvolver. Então, muitas vezes, nessa questão do desenvolver líderes eficazes, é muito mais, às vezes, produtivo você criar programas de mentoria do que treinamentos genéricos. E é claro que os treinamentos genéricos, eles são importantes, mas por isso você precisa entender e perceber como é que são os meus líderes hoje. Eles estão no mesmo nível de conhecimento, um tem mais, outro tem menos, e assim você desenvolver programa de treinamento e desenvolvimento que seja com o que você precisa na sua organização. Retenção de líderes talentosos, então hoje um dos desafios das organizações é esse, mas a resposta está aqui, né? Nós já falamos. O que faz com que um líder talentoso vá para outro lugar e não fique naquela empresa? Às vezes o ambiente de trabalho ele é tão tóxico que a pessoa não consegue ficar, ou às vezes ele não está sendo reconhecido
né, pelo seu talento, ele não está sendo reconhecido nem financeiramente, ele não está sendo nem reconhecido através da meritocracia, de feedbacks. Então, reconhecer e recompensar o desempenho daquele líder. Não é, gente, quando a gente tem um ambiente voltado muito para propósito, que aquele líder ele se entende em algo maior do que simplesmente o trabalho ali no dia a dia, quando ele olha e fala assim, caramba, eu estou contribuindo para que o Brasil seja melhor, eu estou contribuindo para que esses meus liderados, eles consigam, sabe, crescer, eu estou contribuindo para uma empresa boa, para uma empresa diversa. Não é qualquer dinheiro que vai fazer com que essa pessoa saia. É óbvio que o reconhecimento financeiro ele é extremamente importante, mas existem também outras coisas que fazem com que eu retenha, né, os profissionais que estão aqui comigo trabalhando. Agora, se você acha, o profissional às vezes não é reconhecido, está num ambiente tóxico, aí vem alguém, né, um headhunter, ele olha e fala assim, olha, nessa empresa é assim, assada, a pessoa vai buscar e olha que aquela empresa, né, ela tem uma boa avaliação, fala às vezes com conhecidos, hoje está aí o LinkedIn, para que você consiga fazer conexão, às vezes chegar e falar com pessoas daquela empresa que você nem, às vezes, não conseguiria, né, se fosse em outros tempos. Então, reter líderes, ele exige muito mais do que somente capital, ele exige uma cultura forte, ele exige transparência, ele exige confiança. Adaptação e evolução do ambiente de negócios. Então, novamente, né, estamos falando do mundo bunny, novamente estamos falando de ambidestria, novamente estamos falando de liderança de futuro. Então, muitas vezes o desafio é para esse líder se adaptar, né, à evolução desse ambiente de negócios. E qual é o papel da empresa? Preparar, né? Preparar esse líder também. Não é simplesmente esperar que ele venha pronto, é criar uma cultura de aprendizagem. E, às vezes, eu não estou falando só de treinamentos, eu estou falando de uma cultura em que nós podemos reunir os profissionais do mesmo setor, de setor diversos, e fazer com que essas pessoas, elas juntas encontrem soluções. Então, existem iniciativas muito simples, às vezes, fazer clubes de aprendizagem, fazer clubes de leitura, enfim, adaptar-se à evolução do ambiente de negócios. Existem muitas possibilidades. Um outro desafio, né, é a falta de alinhamento entre gerações. Então, a diversidade é a inclusão, e isso tem que começar não somente né, tem que começar já no momento de recrutamento, né? Criar um ambiente onde gerações diversas sejam bem-vindas. Então, promover a diversidade e a inclusão no ambiente, valorizar as diferentes perspectivas, fazer com que as pessoas que sejam bem-vindas, independente de qual geração elas estejam. E isso também é algo necessário, porque às vezes é necessário adaptar mesmo, adaptar a forma de comunicação, de feedback entre as gerações. Então, o líder, ele precisa ser treinado sobre isso também. Não se fala muito nisso, mas é necessário. Mudança nas expectativas de liderança. Oi? Eu ia falar, né? Hoje a gente vê cada vez mais, né, Roberto, essa inversão, né? A gente falando muito sobre essa diversidade, mas em específico com as idades, né? Então a gente vê cada vez líderes mais novos tendo que liderar pessoas mais, né, não velhas, né, no sentido de pessoas velhas, né, mas de uma idade superior ali, que talvez tenham passado por experiências diferentes de outras vida, gerações, de negócio, né? de outras gerações. E isso é um choque muito grande, né? Você tem que, como um líder, né, mais velho, trabalhar com uma geração já é difícil. Agora, inverter esse papel, acho que se torna um pouquinho mais complexo, né? Como que é a tua visão sobre isso?
Eu vejo que essa questão das gerações que se encontram é algo bastante interessante, porque quando você tem uma cultura que promove isso, já é cultural na empresa que promove, é mais fácil. Agora, quando você tem uma cultura um pouco mais fechada, que não promove essa diversidade, e aí quando entra uma pessoa de geração diferente é mais complicado. Então, o que eu faço, o que eu sempre fiz quando me deparei com essa situação? Eu encontro sempre um líder informal, porque às vezes você é o líder, você é o gestor, e você é mais jovem, vamos dizer assim, e você está num ambiente onde as pessoas são mais velhas, ou vice-versa. Encontre o líder informal, ou seja, aquele cara que tem a ver com aquela tribo e que vai te ajudar a lidar com essa situação geracional. Então, essa pessoa ela vai ser sua aliada para que as coisas, para que a engrenagem funcione, né? Então, porque às vezes realmente é muito delicado, como você falou, às vezes a liderança ela é solitária. No final do dia, sou eu quem tenho que resolver. No final do dia, às vezes eu estou num ambiente já onde eu estou na operação e sou promovido, e aí aquelas pessoas que eram minhas amigas, elas não são mais as minhas amigas, e eu também me torno solitária nesse sentido. Mas se eu posso dar algum conselho, vamos dizer assim, sobre isso, encontre o líder informal, porque esse líder informal, ele pode tanto te ajudar, como ele pode te derrubar. Então, isso é um ponto, assim, bastante importante. E não somente quando eu falo em geração, não. É quando eu falo, às vezes, eu preciso promover uma mudança dentro da minha área, eu preciso promover alguma coisa que eu quero promover dentro da área, e eu preciso de alguém para apoiar, fomentar, enfim, líder informal. Essa é a dica de ouro, enquanto seu líder informal. Até porque liderança não é um papel, é uma ação, né? Então, muitas vezes a gente tem líderes que não têm, né, o papel de liderança, enfim, não possuem o rótulo, né, mas exercem grande influência, grande liderança dentro do time ali, e ter ele do teu lado é muito melhor do que ele ter contra você, né? Com toda certeza, Rangel, sem dúvida alguma. Retomando aqui, né? Então, eu acho que aqui acaba sendo um pouquinho mais do mesmo do que nós já tínhamos falado. Então, os desafios que as organizações estão enfrentando, mudança nas expectativas de liderança, nós já falamos. Então, se antes eu ficava na empresa a qualquer custo, porque eu queria, né, porque eu fui promovido, porque eu recebo, enfim, hoje a expectativa da liderança está muito ligada a um ambiente confiável, um ambiente ético, um ambiente onde que eu tenha confiança, um líder, de repente, que tenha um propósito, que esteja alinhado com os meus valores, enfim. Então, as mudanças, hoje há mudanças nas expectativas de liderança que a organização precisa ficar atenta. Diversidade e inclusão, então, se espera hoje muito, né, sobre isso, seja questão de gênero, seja questão de raça, enfim, de diversas situações relacionadas à diversidade e inclusão, se espera isso. E quando eu vou promover atividades e políticas, práticas que garantam a igualdade de oportunidades, eu preciso também monitorar como é que estão os resultados dessa iniciativa, porque muitas vezes fica no blá, 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 né? Então, como organização, eu preciso entender essas políticas que eu implementei, elas realmente têm a ver, estão surtindo resultado lá na ponta, né? Então, e a promoção da diversidade e inclusão, ela já precisa estar dentro do recrutamento e seleção. Então, quantas vezes, né, trabalhando com recrutamento e seleção, a gente se depara com algumas
restrições com relação ao perfil, né? E aí a gente para e fala, olha, né, o cenário hoje é esse, ele mudou, enfim. Então, é necessário ter isso em mente, organização, diversidade e inclusão, promover uma cultura organizacional com as missões, com a missão, com a visão e com os valores muito claros, e não também só visão, missão na parede, eu, organização, eu sou o exemplo, então nós seguimos muito mais exemplos do que simplesmente palavras. Então, uma cultura organizacional forte, que avalie, e essa cultura ela precisa ser constantemente avaliada, né? Então, criar uma cultura forte, positiva, inclusiva, e, é óbvio, os desafios da liderança, né? Como a organização driblar isso? Incorporar a tecnologia, mesmo que seja aos poucos, investir em soluções tecnológicas, capacitar os líderes para trabalhar, porque nem sempre eu vou encontrar já um líder pronto que tenha conhecimento de A a Z sobre tecnologia. A tecnologia muda o tempo inteiro, então eu tenho que ter programas também, né, de capacitação. E quando eu falo em programas, de repente, encontrar profissionais que já estão lá, que tenham essas habilidades para poder fazer esse projeto, né, junto com outras pessoas. Eu não preciso necessariamente trazer de fora, contratar, inventar a roda. Por isso, a cultura de aprendizado contínuo, ele envolve muito mais do que simplesmente só contratar tecnologias, pessoas, enfim, mas sim criar uma cultura de aprendizado colaborativo dentro da organização. Tá? Então, com base, né, no que nós trouxemos dos problemas que as organizações elas têm visto e enfrentado no que diz respeito à escassez de líderes, eu trouxe aqui algumas sugestões de como driblar isso. Até aqui alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa a falar? Acho que está sem áudio, né? Por enquanto não, né? Mas só comentários aqui. A Daiane colocou, mas faz um tempinho, né? Sem falar que se der certo o mérito é da equipe, se der errado a culpa é do líder, né? A gente estava falando naquela hora sobre reconhecimento do líder, né? Principalmente pensando na parte financeira, né? Que hoje ele vira líder e continua sendo tratado como ele era ainda, como um colaborador dentro da posição ali, né? Que ele vai fazer a liderança. Realmente tem esse. Mas isso, né, Daiane, daí a Roberta pode me corrigir, esse é o papel do líder mesmo, né? Acho que absorver um pouco dos erros e não deixar tudo chegar na equipe, porque hoje mesmo tive uma reunião com um dos liderados meu aqui e eu falei, cara, tá tudo errado o que você tá fazendo, mas fica tranquilo, o problema não é você, sou eu, porque eu realmente não passei para você de forma correta, que deveria ter sido feito, como deveria ser feito. Então, no final do dia, né, sempre o problema é nosso, a gente, como líder, tem que estar preparado para absorver as pancadas, né, o máximo possível, para evitar que chegue neles, porque a pressão a gente deveria, né, pelo menos, né, Roberto, está sendo treinado para aguentar essa pressão. Não eles, né? A função é por isso que a gente está enfrentando esses desafios aí, né, com relação à escassez de líderes. Muitos líderes falam, desistem da posição de gestão por conta disso. Então, por isso, quando você decide, né, assumir uma posição de gestão, você precisa ter muito em mente qual é o seu propósito. Se você está decidindo ser um gestor simplesmente pela promoção, é um caminho perigoso. Porque quando você decide ser um gestor, né, o primeiro ponto a decisão eu quero ser um líder de fato, né? Com tudo, com o ônus e bônus do que é ser um gestor, que é apresentar resultados, mas principalmente liderar, gerir o meu time, para que eles sim possam trazer resultados. Então, gente, essa questão que fica como o Rangel falou, liderança não é posição, né? Liderança eu
motivar as pessoas, a inspirar as pessoas, corrigindo, a ser a melhor versão. E isso eu posso ser um líder sem ter uma posição de gestão. Então, às vezes, a pessoa ela se torna um gestor, mas ela definitivamente não se torna um líder, né? E isso é algo muito desafiador, porque aí não inspira aquela confiança necessária para que as pessoas tragam os resultados também necessários. Então, um líder, um gestor, que é simplesmente um gestor, faz você, né, e faz você, às vezes não ajuda, não treina, enfim. Então, a primeira pergunta é, que o líder deve se fazer, por que eu estou e quero estar nessa posição, nessa função, né? Então, acho que isso é uma grande coisa. Aí, se a resposta for, né, não for somente a promoção, ou somente o grau hierárquico, está num bom caminho. Exatamente. Muitas vezes as pessoas querem... por isso que foi legal essa criação, né, muito tempo atrás, não é recente, da tal da carreira em Y, né? Foi justamente para resolver esse problema de as pessoas que queriam continuar crescendo na carreira, chegavam num certo nível, não tinha como, e aí acabava se assumindo posições de lideranças, não tinham preparo nenhum, não queriam estar ali, mas era a única possibilidade que visualizavam, né, de conseguir continuar crescendo dentro da carreira. Eu acho que esse modelo também ajuda muito, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, não sou da área de RH, mas acho que por aí, né, a gente começa a ter um entendimento que eu não preciso, né, ficar pulando para a liderança, né? Procure uma empresa, procure um ambiente, uma função que, se você não se sinta confortável para ser líder, mas queira continuar, que não precisa necessariamente, né? Pode continuar aí na perninha técnica, crescendo, sem assumir essa posição, porque assumir ela só pela grau hierárquico, pelo financeiro, pode ser um problema no futuro bem grande para você mesmo. Perfeita a colocação, Rangel. Hoje existem muitas formas de crescimento que não necessariamente, né, você se tornar um gestor. Existem muitas outras formas de você ser bem-sucedido em sua carreira, sem necessariamente ser um gestor, né? Então, muito boa, muito perfeita essa colocação sua. E aí, gente, eu vou trazer para vocês um ponto aqui bem interessante. Então, recentemente, eu escrevi um livro junto com 21 outros autores sobre liderança, sobre trabalho, e o nome do nosso livro é Entre Drones e Dinossauros, né? Como criar estratégias em um ambiente diverso. E nós trazemos firmemente, fortemente, um termo que eu já comentei bem rapidamente lá atrás, que é a ambidestria dos negócios. Quando a gente fala em corpo, né, em corpo humano, o que é uma pessoa ambidestra? É uma pessoa que ela tem possibilidades de, vamos dizer, em mão, né, parte de escrita. Né? Uma pessoa ambidestra, ela tem habilidade de escrever com a mão direita, tem habilidade de escrever com a mão esquerda também. E o líder ambidestro, trazendo para o ambiente de organização, é aquele líder que ele tem condições de resolver as situações presentes, mas também promover um ambiente onde a inovação ela é bem vista. Uma cultura onde o erro ele não é penalizado, mas sim ele é valorizado, porque se eu errei foi porque eu tentei algo novo. Então, como que a ambidestria ela pode ajudar na questão do apagão das lideranças? Olha aí, organizações, pensem nessa questão. Então, aqui eu explico um pouquinho, né, no material que eu vou mandar para vocês, o que é o ambidestro. Então, uma das coisas que eu acho que é importante falar nesse sentido é o líder ambidestro, ele não retém informações, pois ele tem uma visão aberta para compartilhar ideias, o que torna o ambiente amigável e construtivo.
quantas vezes a gente se depara, muitas vezes, com aquele líder ou aquele gestor que fala assim, eu não vou compartilhar ideias e não vou falar mais do que eu sei, não vou ensinar mais do que o necessário, porque eu vou perder o meu lugar. Né? Organizações, fica de olho nesse cara. Se eu quero que promover um ambiente de colaboração, de aprendizado, esse líder ele não está na posição certa, porque um líder ambidestro, ele faz questão de falar sobre o que ele sabe. Por quê? Porque ele sabe que lá na frente ele vai ter uma outra posição maior para ocupar e ele está desenvolvendo novos líderes. Então, nesse sentido, desenvolvimento de lideranças ambidestras. Algumas dicas para ajudar empresas a desenvolver líderes ambidestros. Então, criar um ambiente de trabalho para inovação e risco. Então, incentivar esses líderes para novas ideias, assumir riscos calculados, oferecer oportunidade de desenvolvimento e treinamento para líderes, mas não somente, como a gente já falou, competências que são básicas, e sim competências do profissional de futuro. Resolução de problemas complexos, criatividade, criar uma cultura de feedback regular e positivo. Então, gente, eu estou novamente trazendo essa questão do treinamento, do desenvolvimento, do criar feedback regular e positivo, para os líderes saberem que estão errando. Organizações, olhem para essa situação, olhem para isso, para que a gente consiga progredir enquanto organização. É importante que as pessoas saibam onde estão acertando, onde estão errando. É importante que as pessoas elas tenham oportunidade de melhorar onde elas não estão acertando. Né? As pessoas precisam ter um espaço onde elas possam sugerir suas ideias, onde mesmo que as ideias não sejam aceitas no momento, elas saibam por que essas ideias não estão sendo aceitas. Somente assim haverá um ambiente, uma cultura realmente, uma cultura que promova isso, é uma cultura positiva que vai ter uma retenção maior de talentos e com isso não vai sofrer tanto com a questão da escassez das lideranças. Então, gente, aqui é um complemento do que eu estou falando, então, promover a colaboração e o trabalho em equipe. É preciso trabalhar essa gama de pessoas. Então, às vezes, não é somente colocar a pessoa numa sala de aula e falar sobre um assunto e está tudo certo. Não. É necessário promover que aquilo que foi falado ou em sala de aula ou numa videoaula, que exista um espaço para que as pessoas coloquem isso em prática. Né? Então, reúna as pessoas, faz um treinamento híbrido com práticas, né? Organizações, é necessário que as pessoas elas tenham a possibilidade de colocar o que aprendeu, né? O que aprendeu para jogo, enfim. Então, são essas questões, a liderança ambidestra, um líder que é ambidestro, ele traz tudo isso para a mesa. E aí, o que acontece, né? Eu, como organização, se eu tenho líderes ambidestros, eu consigo criar uma força de trabalho mais resiliente e preparada para o futuro. Competências do líder ambidestro são competências hoje muito valorizadas. Então, resolução de problemas, a criatividade,
não reter informações, ter uma visão não só de presente, mas ter uma visão de inovação, principalmente, de futuro, né? Quando a gente, num momento que nós estamos, que é de um mundo, né? Ele tão com tantas mudanças, é necessário que haja uma promoção de diferentes habilidades dentro das nossas lideranças. Então, a organização, dá uma olhadinha, né, nesse modelo de ambidestria, porque esse é o tipo do líder que se espera no futuro. Tá? Então, Rangel, essas foram as minhas contribuições no que diz respeito ao tema, né? E agora eu gostaria de abrir para perguntas, ver se ficou alguma dúvida, o que eu posso ajudar, enfim. Gente, muito bom. Roberta, obrigado pela excelente apresentação. Acho que foi muito bacana. Esse assunto é um assunto bem extenso mesmo. A gente aí passou 20 minutos do horário, mas ninguém Vai saiu. horas. Impressionante, né? O pessoal normalmente se fica 5 minutos além da palestra, né, do webinar, o pessoal já começa a sair. Aqui ficou todo mundo que ainda estava no início, muito bom. Que bom, fico Bem legal. feliz. Galera, quem tiver dúvidas, quiser compartilhar aqui ou depois também perguntar, né, para a Roberta direto, nós vamos estar enviando aí para quem se inscreveu, né, quem esteve online, também para quem não conseguiu participar, o link da gravação. Vamos passar também esse material que a Roberta vai disponibilizar. E junto o e-mail, né, Roberta? A gente passar teu e-mail, redes sociais, enfim, se comuniquem com ela, caso precisem tirar alguma dúvida, informações, conhecer um pouco mais da EFOCO também, pode ser um grande aliado de vocês, né, de quem está trabalhando a liderança ali. E é isso, galera. Me contem o que acharam aqui, coloquem no chat o que acharam do webinar. Eu coloquei aqui, né? Obrigada. Eu coloquei aqui os 2 livros, né? O Entre Drones e Dinossauros, ele está ainda em fase de pré-lançamento, e ele vai ser, a gente já fez um pré-lançamento dele, então ele está como venda antecipada. Ele é um livro com mais de 22 autores comigo, né, 21 autores mais eu, e a gente fala do A a Z sobre liderança, e a gente fala muito sobre ambidestria. O meu capítulo, ele fala exatamente sobre trabalho, liderança e poieses, que é o propósito da liderança, e eu tenho também um guia de bolso para quem é apaixonado pela área comercial como eu, ele é um livro, ele é um guia pequenininho para quem está começando na carreira de vendas ou para quem já está na carreira de vendas e quer entender mais do spin selling ou de vendas complexas. Ele é um livro fininho, mas é um livro que traz insights, traz exemplos, é um livro que está também à venda na Amazon, né? E também, obviamente, né, para quem quiser conhecer um pouco mais da EFOCO, recrutamento e desenvolvimento comercial, nós somos uma consultoria, nós promovemos o encontro de propósitos muito mais do que simplesmente o enviar candidatos. Então, é isso, agradeço muito pelo convite, por vocês estarem aqui comigo nessa tarde, né, que nós poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas nós decidimos estar aqui porque eu realmente acredito na liderança como um fator decisivo de mudança para as empresas. E todos os líderes aqui, eu quero dar os parabéns, porque não é fácil, mas é honroso, é maravilhoso ser líder. É isso aí. Gente, a gente vai se encerrando aqui, né, esse nosso webinar. Foi um dos mais longos, né, para quem não sabe, a equipe vem fazendo webinars de 20 em 20 dias, sempre com assuntos que trazem aí, né, coisas para o time de RH, de T&D. Agora a gente trouxe um pouquinho, deu uma variada um pouco, trouxe para liderança, então sai um pouco do foco só do time de T&D e de RH. Então, para quem é do T&D e RH aqui, né, que vem acompanhando os webinars da equipe, os próximos agora, os 3 próximos, né, serão bem focados
em como buscar novos recursos financeiros, vender o seu T&D, como planejar 2024, quais tendências aí 2024 espera para a área de treinamento, desenvolvimento e RH. Então, quem não é da área de T&D e quiser, né, compartilhar com seus times de T&D, por favor, façam. Então, vão ser uma série de 3 webinars aí, meio que para ajudar vocês a se prepararem, né, os times ali de T&D e RH se prepararem para 2024. E aí, ano que vem, voltamos com assuntos assim um pouquinho mais quentes, polêmicos, que fogem um pouquinho dessa área de T&D, focando bastante em liderança aí, porque, como a Roberta trouxe os números, é um tema super importante para as empresas. Formar líderes, bons líderes, formam boas empresas, né, e bons liderados também. Roberta, brigadão. Agradeço demais a sua participação, ter aceitado o convite. Espero que esse não seja o primeiro não seja o último, né? Seja apenas o primeiro ali. E vamos bolar novos webinars no futuro. Tá bom, muito obrigada, viu, a todos, e uma ótima tarde de reflexão aí. Tá bom, gente? Boa tarde para vocês, boa terça-feira.